Sejam todos bem-vindos ao canal O Homem que Voltou do Céu. Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês mais uma incrível experiência de quase morte. O Paulo, após passar 17 dias em coma, ele teve uma incrível experiência que transformou por completo o rumo da sua vida. A sua experiência ela é rica em detalhes e vale muito a pena ficar comigo até o final desse vídeo. Mas antes de nós trazermos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Pessoal, eu estou contatando a todas as pessoas que tiveram experiências de quase morte ou experiências fora do corpo para entrar em contato comigo no número que estará na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a todos. Então, sem mais delongas, vamos para a experiência de quase morte do Paulo. Espero que goste e passe por qualquer crivo de qualquer pessoa que possa entender do assunto. Em dezembro de 95, eu acordei com uma febre muito forte. Peguei e fui ao médico e ele identificou que estava com algum problema cardíaco muito sério. Pediu os exames e quando veio o resultado, ele identificou que era endocardite bacteriana de válvula aórtica. Aí, como era a semana do Natal, ele permitiu que eu passasse a semana do Natal e o dia do Natal com meus familiares e seria internado no dia 26, que a doença era muito grave e possivelmente eu não passaria por essa doença, pela gravidade do quadro que se instalou essa endocardite. Escondi de toda a minha família a gravidade do assunto, falando que era pneumonia. E no dia 26 eu fui internado para um tratamento de 15 dias de antibiótico no hospital. Aí no primeiro dia de visita já descobriram toda a minha, entre aspas, mentira, né? Que era para proteger eles da dureza da notícia que recebi do meu médico, que possivelmente seria o último Natal. Nos primeiros dias internado, tomando antibiótico, eu piorava a cada dia. Todo dia piorava. E até o 15º dia, sempre com febre, hora apagava, hora voltava, mas um estado lastimável de saúde. De repente, no dia 26, acordei sem febre, bem disposto. Uma melhora falsa. Quando meu médico estranhou ver a minha melhora repentina, ele pediu para que eu fizesse uma requisição no hospital, para a Unimed autorizar, de 2 exames que comprovassem a minha melhora. Eu liguei a minha esposa pedindo para ela que ela fosse ao hospital, pegasse a requisição, pegasse a requisição e fizesse a autorização, pegasse a autorização da Unimed para a realização dos exames. Depois feito isso, assim que eu voltei na cama, eu entrei em EQM. Meu corpo caiu ao chão, ao solo, e eu permaneci flutuando no centro do quarto. Um acompanhante do outro paciente viu eu caindo, chamou a enfermagem, pegaram meu corpo e levaram para o centro cirúrgico e eu permaneci no quarto. Vi o socorro do meu corpo, eu vi todo o procedimento que ele estava fazendo de dentro do quarto. Num impulso instintivo, eu dei impulso para cima e passei pelo forro, pela laje, fiquei no teto do centro médico, no teto do hospital. Aí via tudo as cores mais brilhantes e senti uma sensação de liberdade muito grande. No movimento à esquerda, fui ao outro lado do globo da Terra. A força e a pressão da água do mar e das marés me sugavam para baixo e eu ficava perambulando pelas praias. Um novo movimento mais brusco à direita, eu ia para o outro extremo da Terra e novamente descia em outra praia, o litoral do extremo direito da Terra. Como eu percebi que essas eram as condições da minha movimentação, eu comecei eu mesmo a provocar essa situação. Eu virava rapidamente para o lado direito e ia ao outro extremo da Terra. Descia em outra praia e outro litoral. Aí eu fazia a mesma coisa para o lado esquerdo, ia ao outro extremo da Terra do lado esquerdo e descia em outra praia, o litoral. Numa das praias que eu desci, vinha vindo um casal, eu fui desviado do rapaz, passei por dentro do corpo da moça. Olha que eu olhei para trás, ela nem percebeu. Aí eu via que a minha nova condição era muito diferente. Eu olhava o meu corpo espiritual,
e é idêntico ao corpo físico. Até passando as mãos pelo braço, pelas pernas, pelo pescoço, até pelos pés, sentia a percepção de antes. Aí eu comecei a ter noção de localização e eu provocava o lugar, vamos supor, eu queria ir para a África do Sul, eu calculava mais ou menos e ia. Aí eu descia na praia do litoral da África do Sul. Portugal era um pouco para cima, eu ia para Portugal no movimento, e assim foi sucedendo. Portugal, Espanha, fui até os Estados Unidos, Miami, depois desci até a Ilha Comprida no Brasil, depois eu fui até a Ilhas Margaritas, na Venezuela. Depois eu comecei, já não conhecia tanto interesse em perambular tanto pelos litoral. Aí comecei a ver meus irmãos vivos que vinham lentamente, aparecia em minha direção e parava na minha frente e ficava como se estivesse falando, comentando alguma coisa. Eu chegava perto para ver, eram as orações deles que chegavam até mim. Eu ia para outro lugar e aparecia um irmão, uma outra irmã e uma outra irmã. Mesmo assim me incomodava eu de ficar de praia em praia. Eu já estava saturado de ver tanta praia. Aí eu pensei, eu vou para São Paulo, onde meu irmão mora, e lá vou agradecer ele das orações e arrumar um jeito de falar para ele que eu estou bem. Aí então eu fiz o movimento necessário para esse deslocamento até a cidade de São Paulo. Só que quando eu estava chegando próximo à cidade, à entrada de São Paulo, uma força muito forte me pegou no ar e me derrubou ao solo. E vieram mais ou menos uns 30 índios, eles ficavam impedindo a minha fuga. E eu achei aquilo lá muito estranho, uma coisa muito forte, uma pressão, uma pressão muito grande, uma coisa assim de medo, uma coisa de uma coação muito abrupta. Aí eu peguei, eu falei, puxa vida, aí eles vieram até mim e falaram que queria dinheiro, queria dólar. Eu falei, não tenho dólar, aqui não tem dinheiro. Ele falou, não interessa, eu quero. Eu falei que o dinheiro não vai ter utilidade para você, você vai usar o dinheiro aqui para quê? Ele falou, não interessa, eu quero os dólares, de modo ameaçador. Aí ele falou, você não vai dar o dólar? Eu falei, eu não tenho. Aí ele chamou 3 lobos, preto e cinza, dentes pontiagudos. O lobo babava e esfumava. Ficamos 3, ficou mais ou menos a 1 metro de mim. E eu fiquei, aqui instalou o terror. Aí ele falou, se você não der o dólar rapidinho, os lobos vão te comer. Eu tive a proteção mais inusitada possível. Ao olhar ao longo da imagem, eu vi que o meu primeiro cachorrinho de estimação que eu tive, que eu ganhei ele quando eu tinha 6 anos de idade, era um Border Collie branco com manchas pretas, já vinha em meu socorro. Ele veio de uma maneira tão rápida e tão valente, ele atacou os lobos, espantou todos os lobos de longe para longe de mim. Na sequência, ele espantou todos os índios, e ficou todo ao longo, e parou um pouco à minha frente e ficou se mostrando para mim. Eu fiquei muito admirado, que o nome desse cachorro era Dick. Eu falei, nossa, Dick, eu não sabia que você era tão violento e tão bravo, né? À medida que eu estava admirando o cachorro, aí desceu uma pessoa do céu, da mesma forma como eu me locomovia, e desceu lentamente. Foi o primeiro socorro que eu tive. Aí ele pegou e falou, Paulo, você percebeu que está tudo diferente? Eu falei, percebi. Você estava indo para a direita, você estava indo para a esquerda. Agora você não vai mais. Agora você vai rumo ao céu, rumo ao infinito, rumo à eternidade, rumo ao dia que não termina, que nunca termina. Chegando lá, você vai seguir a sua intuição. Nunca tenha medo de nada. Aí sumiu essa pessoa, sumiu o Dick, sumiu os índios, sumiu o lobo, sumiu todo mundo. Aí eu mirei lá para cima, para o infinito, para o espaço, e fez aquele movimento bem rápido para mim sair dessa situação. E foi uma viagem muito longa, mas muito longa, e muito frio, uma escuridão mórbida e massiva, absurda, a uma velocidade impensável. E eu era um bloco de gelo indo em direção ao infinito, uma escuridão mórbida, um frio insano. E eu pensava, não vai esfriar mais, esfriava, não vai esfriar mais, esfriava. Chegou num frio
tão absurdo que eu me sentia gelo pelo pescoço, pelo nariz, pelos olhos, e é uma coisa interminável. De repente começou a aparecer à minha frente como aurora boreal, umas luzes, como luzes azuis, verdes, amarela, lilás, laranja, vermelha, e a temperatura ficou meia diferente, começou a aquecer. Aí eu caí num lugar sujo, fedido, fedorento, denso, sem horizonte. Eu levantei rapidamente. Eu vi um local tudo destruído. Olhei assim, olhei à minha direita, milhões e milhões de pessoas. Olhei à minha frente, milhões e milhões de pessoas. Olhei à minha esquerda, assim, do outro lado, mas era bilhões e bilhões de pessoas. Nunca vi tanta gente na minha vida. O ar lá era tão denso que era a mesma coisa de você correr no fundo de uma piscina, no fundo do mar, ou de um rio, ou do oceano. Aí eu percebi uma coisa muito impactante para a gente comum, né? Que não tem tanto conhecimento a respeito desse assunto. Eu percebi que lá era uma única linguagem. A linguagem materna que eu falava era entendido por outras pessoas. E o que as outras pessoas falavam na sua língua materna, eu entendia na minha língua materna. Lá não tem barreira de linguagem, lá não tem Babel. Eu tentava conversar com um e nada. Eles me expulsavam, me falavam, some daqui, não quero saber, cuida da sua vida. E daí as coisas mais leves que eu ouvi. Aí eu vi um jovem um rapaz bem novo, de aparência árabe, e parecia que ser amistoso. E eu falei, eu vou conversar com esse rapaz. Porque uma coisa me chamou a atenção, que eu vi um sobrado amacetado de cima para baixo, e aparentemente era uma coisa da terra. Eu reconheci por causa das portas, da janela, da veneziana. E eu perguntei para eles, isso aqui é a nossa terra? E ele falou, é o que sobrou. Ele falou, nossa, mas o que aconteceu? Eu falei, isso aqui aconteceu de tudo. Ele falou, primeiro começou com pandemia, doenças, guerra entre os povos, várias bombas nucleares pela terra, e a natureza vai pedir o seu resgate, vai pedir o seu quinhão, vai pedir a sua herança, com falta de água, falta de comida, tempestade, vulcão, furacão, terremoto, tsunami, e tem uma coisa do céu que vai bater na terra, que vai mudar até o eixo da terra. Eu falei, mas quando é que vai acontecer isso? Ele falou, um pouco à frente do seu tempo. Ele falou, você vai ter intuição de quando isso acontecer. Quando você tiver essa intuição, você nunca revele a ninguém. Eu estava falando com ele ainda, fui perseguido por outras coisas mais antigas, mais duras. Uma pessoa me chamou pelo nome e falou, Paulo, eu peguei e olhei para ele, ele falou, eu te persigo há centenas de anos, eu te encontrei, eu vou matar você agora. A partir do momento que eu vi ele, veio na minha mente a causa dessa braveza, dessa maldade que ele queria comigo. Há muitos e muitos anos atrás, ele me assassinou covardemente à traição. Só que ele foi morto a paulada e esfolado vivo. E ele calculava que a morte violenta dele seria culpa minha, e não era. Mesmo eu sendo inocente, ele queria, entre aspas, me matar. E o ar lá é denso, eu não conseguia correr, mas por instinto, por impulso, eu tentei fugir dessa situação. Mas ele estava acompanhado por umas 100 pessoas de igual maldade. Ah, mas foi poucos passos, poucos metros, eles já me pegaram. Aí vieram, ele falou assim, eu não prometi que você que eu ia matar você, eu vou matar você agora. Aí ele tirou da cintura uma faca bem grande. A hora que ele fez aquele movimento, a intenção dele era dar uma facada no meu olho. Assim que ele foi dar essa facada no meu olho, veio uma pessoa e se pôs entre eu e ele, e me abraçou e me protegeu. A partir do momento que essa pessoa fez esse movimento, eles correram todo ao longe. Ficaram uns 30, 40, 50 metros só olhando. Aí eu olhei essa pessoa, ela tinha tanto poder que brilhava.
Brilhava o seu rosto, daquele poder absoluto. Senti uma paz muito grande só de estar ao lado dessa pessoa. Aí ele olhou para mim e falou, ele falou, você é Paulo, eu conheço pelo nome. Eu sempre estive ao seu lado e você nunca percebeu. Nunca tenha medo de nada, eu sou seu melhor amigo. Ele falou, Paulo, você não vai ficar nesse lugar. Você vai para um lugar que foi determinado para você antes do seu nascimento, antes da sua geração, porque as coisas boas que você fez na tua vida te salvou. Vem comigo. A partir do momento que ele andava, a cada passo que ele dava, mudava a dimensão das coisas. A cada passo. No sétimo passo, eu estava num lugar de extrema beleza e paz. Uma coisa assim, um mundo completamente diferente, que basicamente ele caminhou por dimensões. E o lugar era muito bonito, que eu não tenho nem condições de falar a beleza do lugar. E a paz que transmitia esse lugar. Esse homem eu não vi mais. Aí na sequência já veio um rapaz e ele falou, Paulo, aqui é tudo diferente. O falar, o pensar, o agir, o caminhar, tudo. Ele falou, com um passo você pode andar 1 metro, 5 metros, 10 metros, 1000 metros, 1 quilômetro, 10 quilômetros, 1000 quilômetros com um passo. A partir do momento que você vem, você vai. Você vai e você volta. E a mesma coisa também, você com um passo, você pode subir para o alto de uma montanha e descer. E você pode ir de uma montanha a outra também com um passo. Aí eu fui fazendo essas movimentações junto com ele. E depois eu fiz sozinho. Foi que nem andar de bicicleta. Poucas horas ou poucos dias eu já estava praticando. Eu vivia lá de contemplação, pela beleza que o lugar transmitia, e eu tinha uma sensação de que meu coração ia explodir de felicidade a cada segundo, uma coisa de extrema paz. Aí eu tinha uma montanha muito alta que tocava as nuvens do local, do lugar. Eu gostava muito de ir lá. Eu fui várias vezes lá. E a última vez que eu fui lá, eu via grupos de pessoas aqui e lá, eu não interagi com ninguém, eu não tinha essa consciência de interação com as pessoas de lá, nem com as pessoas que eu havia deixado aqui também. Não tinha essa lembrança como a gente tem aqui. Só vivia naquela extrema felicidade. Né? Aí eu estava nesse lugar que essa montanha tocava o céu e eu vivia lá de contemplação. Aí eu estava contemplando aquele lugar, uma montanha toda gramada, toda verde, e tinha como um riacho que descia por cima dela, que onde passava aquela água era jardim dos dois lados. Uma flor mais bonita que a outra e soltando um perfume maravilhoso. Aquilo parece que saciava, aquela parece que complementava a beleza do lugar. E eu estava contemplando esse lugar, eu percebi à minha direita, ao fundo, descer um senhor, cabelo branco, barba branca, e eu peguei, só olhei assim e continuei a contemplação. De um pouco ele me chamou pelo nome, ele falou, Paulo. Eu cheguei perto dele e falei, pois não. Ele falou, Paulo, você vai precisar voltar para o hospital. Aí, de tudo que eu deixei aqui, a família, os amigos, as coisas, tudo, veio tudo na minha mente. Aí eu pensei, eu falei, não, eu não quero voltar lá é só sofrimento, eu quero ficar aqui, né? Aqui eu já estou aqui, olha o que eu fiz para mim chegar aqui. Ele falou, não, você precisa voltar lá para cuidar do teu filho, Rafael. Eu falei, mas não tem outra pessoa que pode cuidar dele? Ele falou, não, só você pode cuidar dele. Aí eu falei, se só eu posso cuidar dele, então eu volto. Aí ele falou assim para mim, você vai entender, não é seu tempo, não é sua hora, você vai viver muitos anos ainda. Mas nem tudo que você viu, sentiu e ouviu, você vai poder falar. Você só vai poder falar para as pessoas do seu convívio, os amigos e os parentes agora. E depois você vai só poder falar para as outras pessoas depois que você completar 60 anos de idade. E eu completei 60 anos de idade no ano passado. Agora que eu estou falando às outras pessoas, por isso que eu estou tão tardiamente divulgando esse vídeo. Aí ele pegou e falou, aí eu peguei e falei para ele, puxa vida, e quando eu vou voltar para cá? Eu vou ter que passar por tudo isso de novo? Ele falou, vai. Ele falou assim, aqui não há privilégios, você vem igual aos outros. Aí eu peguei e fiquei meio triste, né? Aí ele pegou e falou assim, não, por que você está triste? Ele falou, não estou triste. Ele falou assim, agora você já sabe o caminho. Aí tudo bem.
Aí ele pegou e falou assim, vem comigo que eu vou preparar você para voltar para o hospital, que você está muito longe da tua casa. Aí caminhamos lá da maneira que caminha no lugar, né? Até então não tinha visto nenhuma construção, nenhuma coisa assim feita, possivelmente, e fomos a algum lugar, tinha uma coisa muito grande, uma construção muito grande, e tinha vários meios de transporte, mas eu não posso falar os detalhes. Aí chegamos num bem grande, que tinha uma grande escada, e a movimentação entre lá e aqui é muito grande, não é só eu não. Há muitas pessoas. Eu não sei se as pessoas não lembram, mas a movimentação é muito grande. É tipo um horário de pico numa grande cidade. É muito grande. Aí depois que eu fui caminhando, entramos dentro dessa escada, desse meio de locomoção. Entrando lá, tinha muitas pessoas. Dentro desse aparelho grande, entramos dentro de um médio, um terceiro de menor proporção. Aí estava praticamente eu sozinho, praticamente. Aí vou lá, um lugar vago, de repente ele fez uma movimentação com as mãos, deixou alguma coisa como se fosse uma poltrona deitada, né? Como uma cadeira de dentista. Ele pediu para mim ficar ali, aquilo se cobriu e ficou suspenso no ar. Pouco tempo depois começou a se movimentar. Passou por 3 lugares, que lá a comunicação lá não é como aqui, verbal, é diferente, é só pela mente. E você não vê o lugar, você sente o lugar. Mas do que dessas coisas, de nomes, esse tipo de coisa, eu voltei na condição de falar só 30% do que vi, senti e ouvi. Essa foi uma das regras do meu retorno. E 30% é muita coisa, pela quantidade de coisas que eu vi. Bom, aí esse meio de transporte andava numa velocidade, percebia-se que estava numa velocidade muito grande. Aí, de repente, deu um movimento e deu uma diminuída. Aí esse local que eu estava deitado, ele desceu ao solo e abriu, eu peguei e sentei. Aí estava esse senhor, esse velhinho, com mais um casal de pessoas. Ele falou, Paulo, eu só posso ir até aqui. Agora esse casal vai seguir com você. Nunca tenha medo de nada e confia sempre naquele que te curou, que vai dar tudo certo. E a hora que chegar lá, tá tudo pronto. Aí eu falei, tá bom então. Aí eu voltei a deitar onde era para mim deitar e esse meio de transporte continuou a sua viagem nessa velocidade que eu já falei anteriormente. Mas foi muito mais rápido a volta do que a ida, muito mais rápido. Aí, de repente, deu uma movimentação, esse negócio baixou, eu peguei e sentei nesse local que eu estava deitada, né? Aí ele ficou como uma poltrona. Aí eu perguntei para o casal, nós já chegamos? Ele falou, não, a gente está perto do Uruguai, perto da Argentina. Na sequência falou, está em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Marília, onde você nasceu. Agora estamos próximos da Campinas. Aí, daí um poucos segundos, ele falou, agora nós estamos por solo. Aí da onde eu estava sentado, eu via copas das árvores perto do centro médico onde eu estava internado, que é um local que tem muitas árvores. Aí parou, esse meio de transporte parou, aí a pessoa falou assim, pronto, chegamos. Já deu tudo certo. Ele repetiu o que o velhinho havia falado, ele falou, nunca tenha medo de nada e confia sempre naquele que te curou. Aí eu olhei para baixo, eu estava amarrado numa cadeira de roda com lençol, para me apoiar, para mim não cair, né? Porque eu não sabia em que condições estava o meu corpo físico, né? Eu achei muito estranho, eu me via muito magro, eu olhei para minhas pernas, minhas coisas, estava uma magreza absurda, era só osso. Aí eu peguei, olhei para cima de uma pessoa com a Bíblia na mão, declarando o meu batismo. Eu olhei para cima, a pessoa falou, pela autoridade que me foi dada, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele começou a aspergir de água benta e eu comecei a pegar fogo, comecei a me locomover, comecei a me contorcer na cadeira, né? Não de dor, mas sabe, de uma emoção que não dá para explicar.
Aí eu vi que as pessoas ficou meio comentando tal, não sei o que lá, eu fiquei na minha. Aí ele começou a fazer a oração do Pai Nosso, eu peguei e fiz junto com eles que estavam lá. Tava duas pessoas lá que foi encarregada de me batizar, tava meus familiares e alguns amigos, né, que foram lá. Ele começou a fazer o Pai Nosso que está no céu, e o Pai Nosso que está no céu. Depois a oração de Ave Maria, e o Ave Maria, a oração de creio em Deus Pai, eu creio em Deus Pai. A hora que terminou, eu virei para a pessoa que me batizou e falou, estou cansado, eu quero ir para o quarto e eu estou com muita fome. Aí meus familiares achou, meu irmão principalmente, achou muito estranho, pelo fato de eu estar falando, que até então eu estava desenganado, que já estava em estado vegetativo. E como que estaria falando? Aí meu irmão acionou o enfermeiro, eles acionaram o médico, aí depois voltei para o quarto, que era só esse, eu só fui retirado depois desse batismo, chego lá e eu ficava pedindo comida a todo momento. Aí acionaram o médico, no outro dia o médico veio fazer os exames para ver quem estava, chegou no outro dia, 7 horas da manhã, eu estava de alta, andando e falando. Aí a minha irmã, eles aí relataram a minha irmã que ficou como a minha acompanhante no quarto. Aí ligou para minha esposa, ninguém acreditava, minha esposa veio no hospital e foi conversar com o médico. Falou, doutor, como que você está dando alta para isso? O senhor falou que possivelmente ele não amanheceria vivo na segunda-feira, que já está vegetativo, como que ele está tendo alta? Aí o médico falou para mim, falou, ele melhorou tanto que não compensa ele ficar aqui, sequela ele vai ter. A gente, depois que ele sai daqui, ele está melhor. Aquele quadro dramático ele não tem mais, então ele vai para casa. Se ele piorar, traz e volta. Mas sequela ele há de ter. Aí eu fui para casa e tinha uma coisa que me chamava muita atenção, muito. Até pessoas entendidas do assunto, puxa vida, vai ser um prato cheio. Quando eu cheguei aqui era tudo invertido. A direita era a esquerda e a esquerda era a direita. É uma coisa insana. Adivinha por quê? Porque dos lugares que eu estava lá já estava invertido. Você lembra que a pessoa falou, vai bater um negócio no céu que vai mudar até o eixo da Terra? É uma coisa que foi uma confusão muito grande. Demorou vários dias para tirar essa confusão para mim. A direita para mim era a esquerda era a direita. Tanto que a casa onde eu morava, para mim ficava no lado oposto da rua. Era do lado direito, para mim era do lado esquerdo. Demorou dias para tirar essa sensação da localização. Bom, aí peguei e fui para casa, ao cheguei em casa, aí quis ver minhas coisas, isso, aquela coisa. A primeira coisa foi recebido pela uma avó centenária de minha esposa e depois pelo meu filho. A hora que o meu filho me viu, o filho especial pela qual eu voltei, ele virou para mim, ele falou, pai, eu sabia que você ia voltar. Uma coisa absolutamente, olha, impensável. Você vê uma criança especial que todo mundo rejeita. Olha a restrição que tem uma criança especial, que ninguém dá bola. Tudo o que acontece, uma rejeição que tem com crianças especiais. E olha o que eu ganhei de meu filho, que era especial. Oportunidade, uma nova oportunidade da vida. Eu tenho certeza que eu voltei por causa dele. E a história dele, eu vou falar futuramente, que a história dele é muito maior do que a minha. Eu não trouxe nenhuma prova física de onde eu fui. Só o que está escrito na minha mente. Eu não tenho motivo de mentir ou falar. Eu passo pelo crivo de qualquer pessoa que possa conhecer desse assunto. O que eu tiro de tudo isso é que a morte não existe, sim a continuidade da vida de uma nova condição. Quem tem conhecimento disso, de causa, eu aceito debater esse tipo de coisa. Mas eu só falo o que me permitido eu falar. Agora a história do meu filho eu falo futuramente, porque eu não estou preparado ainda para falar tudo que ele deixou. Ele deixou uma coisa, uma prova inimaginável, de uma dimensão. Mas daí vai ser coisa para o futuro, tá bom? Tudo de bom. Tudo de bom para vocês, que Deus abençoe.